Bem-vindo, rapaziada. Espero que vocês estejam bem. Antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem e deixar o like, certo? Isso vai fortalecer demais o meu pequeno e humilde canal, beleza? Tamo junto. Rapaziada, o Flamengo está pressionado, né? E a jornalista aqui da UOL Sport vai falar sobre isso. E também o Mauro César, né? Comentou aí sobre jogadores insatisfeitos. E ele desceu a Olha, lenha. vamos falar do Mengão que entra em campo amanhã contra o Lanús. Perdeu o primeiro jogo da Recopa, então agora precisa vencer. Se vencer por 1-0, prorrogação em pênalti, então precisa de 2 gols aí. Vamos colocar onde assistir na tela para vocês já irem anotando aí, ó, saberem direitinho onde acompanhar essa partida. Flamengo e Lanús, aí na tela para vocês, ó, 9h30 da noite no Maracanã, transmissão ESPN e Disney Plus. E se a gente está falando do Mengão, ele chega com a gente, Bruno Braz. Bruno Braz, meu querido, boa tarde para você. Vamos falar desse Flamengo, que assim, né, venceu o Campeonato Carioca, mas a pressão, venceu ali o campeonato, o jogo, né, o primeiro jogo contra o Madureira, mas a pressão tá grande. Teve conversa da diretoria, do BAP com os jogadores, teve vaia, protesto, teve de tudo já. Esse jogo de amanhã é uma decisão, mas é uma recopa, né? Mas ganhou áreas assim mais relevantes pelo cenário atual. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Luísa, PVC, Fabiola. Pois se a gente pegasse ali o início da temporada, eu tô me ouvindo aqui, mas agora acho que foi. Se pegasse o início da temporada e analisasse todas as competições que o Flamengo ia disputar, a Supercopa e a Recopa não eram as prioridades do Flamengo, não era quem o Flamengo sempre, né, no início do ano, é Título é brasileiro e é prioridade. Libertadores. Ano passado, por exemplo, falaram primeiro que era só o brasileiro, Libertadores segundo plano, aí depois não é bem assim, mas fica ali concentrado entre as duas. Mas no futebol E já brasileiro tá na tudo final muda. das Primeiro, coisas, sem a precisar pré-temporada, que fazer o muito. retorno da equipe E principal ainda ia acontecer perder só é foda. na estreia do Campeonato Brasileiro contra São Paulo, foi antecipada por conta dos resultados no Carioca. Agora, a perda do título da Supercopa do Brasil deu esse peso maior para a Recopa, porque no Flamengo é assim, né? Ou é aquela figurinha que eu falo que tem no WhatsApp, né? Ou é o rumo a Tóquio ou é crise na Gávea. Não tem meio termo no Flamengo. Então, o momento é de muita pressão. Como a gente vinha conversando aqui no programa, no último sábado, o BAP fez uns questionamentos, né, à comissão técnica, ao departamento de futebol e aos jogadores sobre os motivos do rendimento aquém do esperado nessa temporada. Depois, como eu trouxe na reportagem, os próprios jogadores se fecharam ali e se cobraram entre si, né, de um maior foco, maior determinação no dia a dia, nos jogos, para retomar o futebol do ano passado. Então, o clima pesou para esse jogo, né? O clima ganhou muita importância a possibilidade de ser campeão da Recopa. E a gente sabe que uma derrota ou não conquista amanhã lá no Maracanã, o clima vai ficar ainda mais pesado no Ninho do Urubu, né? Pois é, isso mesmo. PVC, você ouviu o que o Braz falou? Não, Ouvi. o timing. Mentira! O timing do PVC. Braz, um beijo pra você, Fabiola. Um timing do PVC é uma coisa impressionante. Não, porque ele aproveitou a sua entrada, Braz, para ir resolver questões. E aí ele voltou em cima que Fala ele do recebe jogo, mano. mensagem, Fala do gente, no WhatsApp time. de primeira. Fica de E aí ele vai, gracinha. Aí ele olhar vai pra respondendo, trazendo o título. Avisar, dá um bom tempo, PVC. Se o Flamengo não Você que ganhar... inventou esse? Não precisa inventar. Então o PVC quer falar do jogo, velho. Em outras palavras, o que o Braz falou se o Flamengo não ganhar, olê, olê, olá. O que vai acontecer no olê, olê lá, completa? Não, a pressão vai aumentar. A pressão vai aumentar. Todo mundo falando isso, todo mundo tá falando isso. Em todos os lugares está se falando se o Flamengo Mas o não presidente ganhar... também foi falar. certeza, Foi lá meu falar amigo. também. Sim, mas o presidente tem uma parcela de responsabilidade porque foi ele que mandou interromper a pré-temporada. Então, assim, cara, ou nós somos um time, ou nós não somos um time, a cada um por si. Então, o time tem o Boto, tem o BAP, tem o Felipe Luiz, tem os jogadores, tem todo mundo no mesmo barco. E tem a torcida. Porque não vamos perder de vista que quem gritou time sem vergonha foram 22.700 testemunhas que estavam no Maracanã no domingo. 22.000 pessoas num jogo do Flamengo, hoje em dia,
cara, não é um público que o Flamengo mereça ter. Né? Não merece receber o grito de time sem vergonha por tudo que conquistou no ano passado. Precisa reagir, todos de acordo. O Flamengo está jogando mal, ponto. Tem que reagir. Mas eu acho muito maluco você pensar na véspera de Flamengo versus Lanús. O Flamengo perdeu de 1-0 na Argentina. Se ele ganhar de 1-0 amanhã, ele vai para a decisão por pênaltis. Se ele ganhar de 2-0, ele é campeão da Recopa. 2-0. E a gente está dizendo, se o Flamengo não ganhar, olê, olê, olá. Então o Flamengo ganhou 5-1 do Independente Del Valle na Recopa de 2021, não foi? E de 2020. E depois vai ter o 4-0. A questão do PVC é que a pressão que externamente, né, como ficou notável no jogo contra o Madureira, né, da torcida externando isso, chamando o time sem vergonha, isso é claro, essa pressão externa, mas existe a pressão interna também, né? Quando a própria diretoria colocou esse peso agora no jogo contra a Recopa. Então não é uma pressão somente externa, é uma pressão interna também. E Braz, dos próprios jogadores, né? Quando você traz a apuração de que os próprios jogadores, as lideranças ali se reuniram para fazer cobrança de que a gente tem que melhorar, as coisas não estão bem. Cantou, rapaziada. Isso é uma pressão de todos os lados, né? Do presidente, quando aparece no CT, uma figura acima, inclusive, do Boto, que poderia tentar resolver a situação ali abaixo, mas não. Vem o presidente falando, eu que vou entrar nessa história, dos próprios jogadores e, claro, das arquibancadas, né? Que muita gente critica, né? Não é injusto que você fale com um time dessa forma, um time que foi multicampeão, mas não deixa de ser uma manifestação da arquibancada, né? De como a torcida se sente. Enfim, então muita pressão por todos os lados. Fabiola, você falava sobre paciência quando a gente estava falando do Cruzeiro, com o Tite. Essa palavra também serve para este momento do Flamengo? Ou este Flamengo precisa dar uma resposta imediatamente ou já passou da hora por tudo que fez na temporada passada e pelo que está apresentando nessa? Não é pelo que fez na temporada passada, é pelo que o Flamengo é. Né? O Tite acabou melhor de e maior chegar time ao do Brasil. Cruzeiro. Não é uma continuidade de trabalho. Tinha um outro treinador no Cruzeiro ano passado que fez um ótimo trabalho e agora o Tite está numa fase de reconstrução. Agora, rapaziada, vamos ver o que o Mauro César vai falar a respeito da tal insatisfação que os jogadores estão tendo. Ponto, os jogadores de futebol se tornaram profissionais tão empoderados que cobrá-los gera insatisfação, ficam inquietos. Será que eles têm esse direito, especialmente em determinados contextos? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio da GoCase, nosso parceiro que está conosco mais uma vez, que traz em destaque nesse vídeo as garrafas fresh, como essa aqui, ó. Quero não, Marinho, quero não. Da GoCase, você no Brasil, garrafas térmicas, copos, muita fartura por lá. Então, não deixe de usar o cupom GOMAL. Tá bom, Marinho, não quero não. E, claro, pode ter o símbolo do seu time. Caramba. Pode estar falando sobre isso amplamente no vídeo que você pode acessar aqui em cima, inclusive, tá? Ainda tá da mexendo. segunda-feira, digamos assim, viraria quase assédio moral, tá? Vai ser diferente. Só que os jogadores de futebol, eles viraram personagens meio que acima do bem e do mal, que quando surge uma situação assim, as pessoas até estranham. Será? Eu chamo aqui atenção para 2 trechos da matéria da Luísa Sá, no GE, né? Matéria que trouxe esse assunto aí, depois outros colegas abordaram, a gente também abordou no canal, também fomos em busca de algumas informações desse bastidor. E a matéria da Luísa é correta, não estou aqui a questionar, pelo contrário, mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Normalmente, quando o repórter escreve, caso a repórter escreve algo desse tipo que eu vou ler agora, é claro que quem passou essa informação ou foi um jogador, ou foi um assessor, ou foi um parente, ou foi um empresário, né? Alguém ligado ao jogador ou ao próprio atleta que fala, estamos insatisfeitos. Não vai ser o dirigente? Ou então o jogador reclama com o dirigente passa para o repórter, sabe lá com qual a intenção, enfim. Mas chega esse tipo de informação. Que eu destaco aqui, por exemplo, você vê aí. A vitória por 3-0 sobre o Madureira pode ajudar a aliviar um ambiente que se tornou uma panela de pressão no Flamengo nas últimas semanas. Aí o trecho importante. Seja por cobranças da torcida, tem que cobrar, né? Da diretoria, tem que cobrar também. Ou insatisfação com algumas medidas do dia a dia. Os jogadores estão insatisfeitos com medidas do dia a dia. Que medidas seriam essas? Por que estão insatisfeitos? Né? O clube tenta administrar o clima às vésperas do segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, quinta-feira, no Maracanã. Mas por que essa insatisfação? O que justifica uma eventual insatisfação?
Qual jogador do Flamengo, pelo que eles têm apresentado em 2026, tem condições de ficar insatisfeito com alguma coisa? E Que outra aí? coisa, outro detalhe, você está insatisfeito, vai lá e fala com o chefe, vai lá e fala com o coordenador, com o chefe, com o diretor, olha, não estou gostando disso, daquilo. É normal ter jogador insatisfeito no elenco, ainda mais um elenco muito competitivo, com bons jogadores em todas as posições, mais de um até, porque quem não está jogando fica insatisfeito, a não ser que o cara seja um tremendo acomodado. Ele quer jogar. A insatisfação é inerente ao ambiente de competição, de disputa por espaço. Você tem que lutar para recuperar o espaço. Então, vai jogar num time mais fraco, você vai ser titular absoluto, vai ser campeão de nada, mas vai jogar todos os jogos. Vai ser intocável. Né? Participar de um elenco com grandes jogadores, né? Como é o caso do Flamengo, do Palmeiras hoje, significa brigar por posição. E alguém que fica fora fica insatisfeito. Isso faz parte. Mas aí, continua a matéria da Luísa dizendo o seguinte, ó, confira. A conversa com jogadores é bem menos frequente, no caso, BAP com jogadores, apesar de já ter acontecido antes. Mesmo assim, o clima no CT já não é mais o mesmo de outros tempos. Alguns atletas acreditam que falta diálogo e se sentem incomodados com decisões da comissão técnica. Espera aí. Então, estão incomodados com decisões... Quais decisões? Mudança de estratégia? Escalação de um jogador ou outro? Espera aí. Felipe Luiz é o técnico. Ele não é mais, ele não pode ser mais o amigo, o brother, o integrante do grupo ou da panela. Não pode mais. Ele agora ele é o técnico, ele é o chefe. Ele vai desagradar. Porra, ele vai desagradar uns e outros. Qual o chefe que agrada a todo mundo? Só um chefe banana. Você quer um chefe banana comandando o seu time? Não. Então, se o Felipe Luiz está desagradando, faz parte. Ah, cometeu uma injustiça, colocou um, não colocou o outro. Isso também pode acontecer, ele pode errar. Eventualmente ele vai errar. Mas isso não pode afetar o desempenho do time. Eu estou insatisfeito, vou falar, vou resolver, mas eu tenho que fazer bem o meu trabalho. Isso é o trabalho da minha empresa. Eu não consigo desempenhar bem o meu trabalho porque eu estou insatisfeito, então eu tenho que pedir demissão e arrumar outro emprego. Eu vou, no caso, se sou jogador, peço para ser negociado. Que história é essa? Eu estou ligando essas insatisfações que a Luísa relata na sua matéria ao seguinte: que história é essa? Insatisfação, não estou gostando, mimimi e tal, e o time não joga nada contra o Internacional, não joga bem contra o Vitória, não joga nada contra o Lanús, uma atuação vergonhosa até, péssima atuação. Falta competição, não divide uma bola, perde todas as segundas bolas, não chuta a bola no gol. Espera aí, gente. Uma turma que protagoniza um jogo como aquele de quinta-feira passada tem condições, algum jogador... Quando eu digo que o Flamengo não chuta a porra da bola no gol, não chuta de fora da área, os caras têm um preciosismo de só querer fazer gol dentro da área. Talvez até dentro do gol, embaixo da trave. O time tem que chutar a porra da bola de fora da área. Os caras só querem entrar todo mundo dentro da área e fazer o gol. Não tem como. Até tem, mas vocês não são mais o time de 2019. Chuta essa porra no gol, velho. Aí eu queria que o do 2019 chutasse no gol de fora da área e chutava pouco também. Mas o 2019 era topado, né? Esse elenco de estar insatisfeito com alguma coisa. E aí vem aquilo que eu já falei no vídeo anterior, que eu sei que foi colocado, de certa forma, nessa reunião. Mais ou menos na linha do ganham bem, ganham em dia, ótimas condições de trabalho, CT de primeira, viajam em voo fretado, ficam até 5 estrelas, são idolatrados, ganham boa premiação. Insatisfeito com O que o quê? está faltando, amigo, para você jogar bola? Foi mais ou menos esse o tom da reunião, a grosso modo. Que foi colocado. O Flamengo não pode ficar Cacete. entre as piores campanhas com esse elenco, sendo campeão dos títulos que detém, ficar entre os piores desempenhos do ano. Isso é incompatível. Exatamente. Não dá. Claro que não. Né? E aí, seguindo, né, a matéria fala que a comunicação com a direção de futebol também não é tão aberta. Aí seria o Boto. Isso se estende para atletas e também para outros setores do clube. Muito bem, se tem alguma dificuldade, vai lá e conversa. Ô, Boto, eu quero falar contigo, eu quero conversar. Tenta resolver. Gente, esse tipo de coisa acontece em qualquer ambiente de trabalho. Isso não pode atrapalhar o resultado final. Exato. Por isso que o BAP foi lá conversar, e eu acho que, não sei se ele usou as palavras corretas, eu não acompanhei. Tem algumas informações do que aconteceu. Mas... Rapaziada, é isso. Jogadores querendo ficar insatisfeitos. Vê se pode. O cara ganha 2 milhões, tudo na mão, tudo fácil dentro do Flamengo. Dentro de qualquer time da Série A, né, na verdade. Né? Salário alto, nutricionista, vocês têm tudo. Aí tá insatisfeito. Porque a torcida cobra vocês. Não, filho. Porque vocês não foram do Flamengo de 2006, 2005, né? Aquela treta lá com o técnico que contrataram e queriam bater no cara lá. Ei, irmão. Rapaziada, deixa nos comentários aí o que vocês acham dessa situação, da insatisfação dos jogadores. E peço que se inscrevam. Se já se inscreveu, beleza. Deixa o like agora
Beleza. Me ajudou pra caramba, viu? Valeu, rapaziada. Até mais.